Olá, eu sou Jamilson Rodrigues e aqui você pode aprender espanhol através da Bíblia. Nosso tema de hoje é o livro de Provérbios. O livro de Provérbios foi escrito, a maior parte dele, por Salomão. Salomão escreveu e compilou a maioria dos provérbios durante seu reinado nos anos 900 a.C. Um esboço do livro pode ser apresentado da seguinte forma: capítulo 1 a 9, Caminho da Sabedoria é Melhor; capítulos 10 a 23, Provérbios de Salomão reunidos; capítulo 24, Outros ditados sábios; capítulos 25 a 29, mais Provérbios de Salomão; capítulo 30, Ditados de Agur; capítulo 31, Ditados do rei Lemuel. Os conceitos principais apresentados no livro são sabedoria, disciplina, temor do Senhor e tolos ou insensatos. O livro tem um conteúdo muito proveitoso para todas as pessoas. Os conselhos são abrangentes e podem ser úteis até para os dias atuais. Nós vamos ler hoje o capítulo 1, na versão Reina Valera 60. Motivo de los Proverbios. Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabedoria e doutrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudência, justiça, juízo e equidade, para dar sagacidade a los simples e a los jóvenes inteligência e cordura. Oirá el sábio e aumentará el saber, e el entendido adquirirá conselho. Para entender provérbio e declaração, palavras de sábios e sus dichos profundos. El princípio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos despreciam la sabiduría y la enseñanza. Amonestaciones de la sabiduría. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza, y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Se dijerem, vem conosco, pongamos acechanças para derramar sangue, acechemos sem motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol, e enteremos como los que caem em um abismo. Hallaremos riquezas de toda classe, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, e a sus almas tienden laço.
tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os daré saber mis palabras. Por cuanto llamé, y no quisisteis oír, extendí mi mano, y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente, y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Esto es un texto muy interesante para nuestra comprensión. Aquí nosotros podemos ver, muy interesante, primeramente los motivos, o el motivo de los proverbios, porque en realidad nosotros podemos ver que hay una sequência, há alguns motivos. Em realidade, eu posso entender que há alguns motivos. Muito importante aqui aclarar que nosso projeto não é um projeto para estudar conteúdo bíblico, não é um projeto para, como se pode dizer, para entrar em questões doutrinárias, não é para isso. Vou falar em português. Então é muito importante aqui deixar claro que o nosso projeto não é um projeto para entrar em conteúdo doutrinário. Não. Nosso projeto é um projeto para estudar o espanhol através da Bíblia. Apenas isso. Somente estudar o espanhol através da Bíblia. E aqui nós podemos ver algumas expressões muito interessantes que no texto em espanhol está dito que é motivo dos provérbios, mas eu vejo aqui que são mais, e posso até entender que são vários motivos. Então, por exemplo, vamos aqui começar novamente, desde o versículo 1, que nós vamos ver alguns motivos. Os provérbios de Salomão, filho de David, rei de Israel. Para entender sabedoria e doutrina. Um motivo. Para conhecer razões prudentes. Posso entender mais um motivo. Para receber o conselho de prudência, justiça, juízo e equidade. Mais um motivo.
para dar sagacidade a los simples e a los jóvenes inteligência e cordura. Aqui as expressões, eu já trouxe esse texto em outro vídeo e eu falei a respeito de cada uma dessas expressões: sabedoria, prudência, justiça, juízo, equidade, sagacidade, inteligência, cordura. Então, aqui as expressões são muito interessantes, porque algumas expressões, percebe bem que algumas expressões são semelhantes ao português. Provérbios, mas você vai usar a expressão no formato do espanhol. Você não pode fazer a expressão no formato de português, por favor. Provérbios. Não é provérbios, é provérbios. Provérbios. É Salomão, hijo. Hijo é filho. Então veja bem que é hijo, o J com som de, nosso dois R's. Hijo de David, rei de Israel. Veja que o R ele é bem pronunciado. Rei de Israel. Para entender, veja que está totalmente igual, está no português. Para entender, sabedoria. E doutrina. Para conhecer, razones. Veja que é o Z entre duas vogais. Razones prudentes. Escreve prudentes, como se escreve em português, mas você não vai falar prudentes. Prudentes está equivocado. Então você precisa aprender espanhol, você fale e busque pronunciar o espanhol como o espanhol ele é, de fato. Prudentes, para conhecer, razones prudentes. Para receber, não é para receber, não é receber, é receber, para receber el consejo de la prudencia, justicia, juízo e equidad. Para dar sagacidade a los simples e a los jóvenes inteligência e cordura. Oirá el sábio e aumentará el saber. E el entendido adquirirá consejo. Para entender provérbio e declaração, palavras, só que você não pode esquecer que palavras se escreve com B larga, ou com o nosso B. Palavras de sábios e seus dichos, sempre o CH tem esse som desse formato, dichos profundos. O princípio da sabedoria é o temor de Jeová. Los insensatos despreciam a sabedoria e a enseñança. Aqui nós temos amonestações, repreensões, amonestações de la sabedoria. Oye, ouve, hijo mío, la instrucción de tu padre. E não desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serão a tu cabeça e collares a tu cuello. Onde que você usa um colar? Então fica, pelo texto você pode entender o que é cuello. Collares a tu cuello, ou seja, colar em teu pescoço. Collares a tu cuello. Hijo mío, se los pecadores te quisierem engañar, no consientas. Se dijerem, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Hecha, veja lá, mesmo CH, hecha de suerte entre nosotros. Tengamos todos uma bolsa. Veja que escreve bolsa como se fala, como se escreve em espanhol, mas você não vai falar bolsa, não é bolsa, não é bolsa, bolsa. Tengamos todos uma bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren
correm, veja os dois R's aqui, muito parecido como se escreve em português, mas você não vai falar correm, porque se você falar correm, eles vão entender que você está falando C-O-J-E-N. Então você vai falar correm, porque sus pies correm hacia el mal e vão pressurosos a derramar. Veja aqui outra vez os dois R. Derramar. Derramar é português. Derramar. Então não é derramar em espanhol. Derramar. Derramar sangre. Porque em vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Aqui nós temos o J, ojos, para que você veja que é o som dos nossos dois R's. Ok? Ojos. Ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas e a sus almas tienden laço. Veja que o Z tem som de dois S para nós, ok? Laço, não é lazo, laço. Acredito que você não vai errar nisso, né? Até acredito. Tales são as sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Poseedores. La sabiduría clama en las calles, alza su voz em las plazas. Ok? Então você veja que o Z vai ter sempre o som de dois S. Alza su voz em las plazas. Clama em los principais lugares de reunião. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por quanto llamé, e não quisisteis oír, extendi. Quando tem um X, nessa posição semelhante aqui no estendi, você vai falar esse X muito bem pronunciado. Extendi. Extendi mi mano, e não houve quem atendesse. Sino que desechasteis, olha bem, mais uma vez, o CH, desechasteis. Sino que desechasteis todo conselho mío. E mi reprensión no quisisteis. Também eu me reiré. Olha os sons do R. Reiré. Reiré. Em vuestra calamidade. E me burlaré. Burlaré. E me burlaré quando os viniere lo que temeis. Quando viniere como uma destruição. Dois Cs também tem que ser muito bem pronunciado, por favor. Na verdade, eu vejo que o espanhol todo ele é muito bem pronunciado. Se você presta atenção como é a pronúncia, se você presta atenção na forma, o formato, e você guarda isso, para isso, é claro que você tem que exercitar. Você tem que ler muito, ouvir muito, ler muito, ouvir muito, ler muito, mas imediatamente você tem que ir falando, para você prestar atenção que você ouve, que você lê, que você ouve, especialmente se você ouve, se você está falando corretamente. Não vai me falar uma coisa que você não está ouvindo. Não faz sentido você falar uma coisa que não está ouvindo. Então você deve falar o que está sendo dito. A pronúncia bem feita, a pronúncia correta. Então você faz o mesmo. Segue esse caminho, para não me arrumar uma expressão de portunhol horroroso, como eu sempre digo que os meus amigos fazem. Então, não me vai fazer essa gracinha, tá certo? Então, vamos lá, veja bem. Quando viniere como na destruição, lo que temeis. Muito bem. E vuestra calamidade. Aqui um parêntese aqui. Sempre que terminar um demudo, você vai ter que fazer como se fosse uma ênfase nessa última sílaba. Você vai fazer uma ênfase. Então, não é calamidade.
muito parecido com calamidade, mas não tem o e nem se fala calamidade. Calamidade. O D, o finalzinho, não é? Essa última letra, ele é, você interrompe como se fosse no susto. Calamidade. Calamidade e vuestra calamidade chegarem como um torbellino. Torbellino. Se você quiser falar torbellino, está perfeito. Não precisa falar, porque a maior parte, pelo que eu vi, em todos os países eles vão usar um formato de torbellino, torbellino, torbellino. Então, não precisa fazer esse L dobrado, como se fosse o nosso LH, porque o L, o doble L, ou o L dobrado, ele tem um som de LH nosso, ok? Mas você pode usar um formato de, como muitos países aqui da América do Sul, América Central, eu já percebi, torbellino, torbellino. E vuestra calamidade llegará como um torbellino, quando sobre vosotros viniere tribulação e angústia. Entonces me llamarán, e no responderé. Volto a dizer aqui o formato do doble L, llamarán, e dos R's, responderé. Me buscarão de manhã. Aqui é muito importante o N com o til. Você vai ter essa formação aqui em várias palavras. Manhana. Então, o N com til vai ser o nosso NH. Okay? Então, olhou N com til, você vai fazer som de NH. Perfeito? Manhana. Me buscarão de manhã e no me hallarão. Eles falam NH com N. Me buscarão de manhã e no me hallarão. Porquanto aborreceram a sabedoria e não escorreram. O som do G e o som do J, ele tem basicamente a mesmo som. Mesmo som. Orro, escorreram. Ok? E não escorreram, ele temor de Jeová. Aqui já estão os dois, o G e o J, aqui numa mesma frase. Escorreram Jeová. Veja que tem o som do nosso R, o 2R, né? Se está entre duas vogais, são de 2 R's. Se está no início da frase, são de um R. No escorreram, ele temor de Jeová. No quisieron, me conserro. Mais uma vez o J aqui, conserro. E menospreciaram toda repreensão minha. Repreensão. Não é repreensão e nem repreensão. É repreensão. Repreensão. Comerão del fruto de su caminho e serão hastiados, fartados, e serão hastiados de seus próprios, uma palavra muito interessante para você guardar, próprios, não é próprios, como nós usamos e temos em português, próprios. Você vai perceber que tem muitas expressões semelhantes, mas para nós aprendermos o espanhol é muito mais, eu diria que é muito mais fácil. É muito mais fácil. Eu sei que é mais fácil para nós aprender espanhol. O problema é que alguns, porque acham que espanhol é fácil, erram. Alguns acham que espanhol é simples, erram. Alguns acham que já sabe espanhol, erram. Então, não caia nesse erro. Não caia nesse erro. Certo? Então, comerão del fruto de su caminho, serão hastiados. Aqui é muito interessante a questão dos hastiados, não é? Quando nós vemos um T e um I, nós temos o costume do português de falar hastiados. Não vai falar hastiados, porque se você falar hastiados, eles vão imaginar que você está falando H-A-S-C-H-I-A. Então não vai falar hastiados, ok? Porque se são ti, é o C-H-I. Então você vai falar hastiados de seus próprios concertos.
não é tão difícil de você guardar esses detalhes. É claro, você está aprendendo. Eu fiz uma pesquisa nessa semana a respeito do nível de espanhol das pessoas. A maioria que me respondeu a pesquisa são iniciantes no espanhol. Tá perfeito, então presta atenção, lê. Se você lê com frequência, se você ouvir, claro, você só lendo você vai errar. Se você exercitar leitura, exclusivamente leitura, você não vai conseguir aprender perfeitamente espanhol. Então você tem que exercitar a leitura, mas tem que exercitar ouvir. Precisa ouvir bem, compreender bem, mas você precisa falar, porque a demonstração que você sabe é você falar bem. Tem duas formas que que se percebe se uma pessoa sabe bem o idioma. É você falar e você escrever, ok? Como o nosso curso aqui não tem o objetivo principal de escrever vai ser uma consequência, não é um curso de gramática também, não vamos enfatizar gramática, não vamos priorizar gramática, não fazemos isso, a gramática ela é natural, você vai aprendendo naturalmente a gramática, vai entrando naturalmente na sua cabeça a gramática, mas falar é demonstração de que você sabe o idioma. Falar é demonstração, você tem que falar e tem que falar bem. Então, presta atenção. Você só vai falar bem se você ouvir bastante. Então, você tem que ouvir muito. E vai falar bem se você falar muito. Então, ouve e fala, ouve e fala, ouve e fala, ouve e fala. Fala e ouve, porque como é que você vai saber se você está certo? Você tem que falar e ouvir. O problema é que as pessoas ouvem e falam, mas não ouvem o que falam, né? Isso é um passo para errar, claro. E eu vejo que isso é uma falha de muitos. Porque se essas pessoas, se os meus amigos, ouvissem e falar, porque na verdade eles ouvem e falam, só que vão aportuguesando o que eles ouvem e falam. Mas se eles ouvissem, falassem, e ao falar depois eles ouvissem o que tivessem falado, grande possibilidade deles corrigirem. Porém, o que acontece? Eles não fazem isso. Vamos lá. Comerão del fruto de su camino, serão hastiados de sus próprios concerros, porque el desvío de los ignorantes los matará, e la prosperidade de los necios los echará a perder, mas el que me odiere habitará confiadamente e vivirá tranquilo, sem temor del mal. Muito importante que você busque, é muito importante buscar hacer el ejercicio, ou seja, hablar é muitíssimo importante, hacer esse esforço de hablar, muitíssimo importante, muitíssimo, ok? Para que você pueda alcançar a fluência. Muito importante também ler é importante ler para que você pueda compreender, porque você vai compreender leyendo. O que quer dizer isto? Incluso, como se hace para saber uma determinada coisa? A pergunta é: o que quer dizer isto? Tenho um vídeo sobre isso e tenho um texto bíblico especificamente que faz essa pergunta. O que quer dizer isto? Se você não sabe, se você não sabe uma determinada coisa, você tem que ter uma pergunta em espanhol, imaginando que você está em outro país, imaginando que você está com o nativo. Como é que você vai perguntar ao nativo que só sabe espanhol o que quer dizer isso? Ele vai perguntar e ele vai ficar pensando no idioma dele o que você quer dizer. Então, você tem que perguntar no idioma dele. O que quer dizer isso? Eu passei várias expressões aqui, eu não me detive em olhar expressão por expressão. Eu me detive em trazer algumas expressões. Eu me detive em fazer ênfase em algumas expressões. Eu não vou falar todas as expressões, porque aí eu vou deixar de fazer a leitura do capítulo. Eu quero fazer um vídeo com todo o capítulo, não é tão difícil assim. E vou me deter em uma e outra expressão. Aí você pode me fazer a seguinte pergunta, outra coisa que me perguntaram na pesquisa dessa semana. Jamilson, eu não tenho um dicionário. Como é que eu vou fazer para entender? A Bíblia, você pode entender a Bíblia sem dicionário. E você pode baixar o dicionário no seu celular, no seu computador, você pode ter um dicionário na mão.
Perfeitamente. Mas você não precisa entender 100% das palavras. E outra coisa muito importante que nós estamos, no caso da Bíblia, que é muito prático para você, não precisa de dicionário. Você não precisa de dicionário para estudar espanhol através da Bíblia. Olha que coisa interessante. Sabe por quê? Porque você tem a Bíblia em português. Se você tem a Bíblia em português, para que você quer dicionário? Você está com a Bíblia em espanhol, lendo o texto bíblico, e você tem a Bíblia em português. Que quer dizer isto? Olha, em português. E você pode ser, em casos extremos, mas pouquíssimo frequente, que a expressão seja outra. Por questões de diversão, questões que eu não vou entrar aqui em mérito. Pode ser que seja outra expressão. Mas se você tem a Bíblia em espanhol e quer saber o que é aquela Bíblia, o que é aquela expressão em espanhol, olha a expressão em português. A minha ênfase aqui é te falar a respeito das letras, o som daquela letra, o som daquele formato, daquela conjunção, aquela conjugação, aquela mescla ali, aquela junção de coisas, de palavras, de situações. Eu vou falar disso. Não vou ficar te explicando o que é cada palavra que vem a ser. Você está querendo estudar espanhol, você tem que fazer o seu esforço. Alguns dias você dá seus pulos, né? Assim que alguns dias você tem que sair pulando, dando pulo. Pular uma palavra, então já deu um pulo, pula essa palavra. Aí você vai lá na Bíblia, procurou, não achou, então pula também, vai dando seus pulos e buscando saber como se faz. Mas o mais importante é que eu não vou falar todas as palavras, não vou me deter em todas as palavras, como se eu estivesse fazendo tradução. Essa foi outra questão da pesquisa que foi feita. As pessoas querem fazer tradução. Eu não vou fazer tradução. A Bíblia já está traduzida. Isso foi uma coisa que me falaram num vídeo. Então nós vamos traduzir a Bíblia. Não, a Bíblia já está traduzida. A Bíblia está traduzida. Não vamos traduzir a Bíblia. Então você vai estudar espanhol e você tem a Bíblia em português. Você vai ver espanhol, tem a Bíblia em português. E você vai fazer esse exercício. Pode colocar as duas. Você pode colocar as duas Bíblias. No computador você pode colocar isso. No celular você pode colocar isso. O aplicativo que nós vamos usar e que nós usamos no curso, ele dá essa possibilidade. Ele oferece essa alternativa de colocar os dois textos bíblicos um do lado do outro. Então, tem toda a facilidade de você saber o que uma coisa significa comparado com a outra. Não tem mistério, não tem dificuldade assim, tanta dificuldade assim. Então, vamos lá. Eu vou me deter em algumas palavras na apresentação do vídeo, que eu achar que vale a pena, porque eu vejo que é onde as pessoas estão errando. Onde eu vejo as pessoas errando, eu vou fazer ênfase ali para as pessoas acertarem naquele ponto. Perfeito? Então, foi um prazer estar com você nesse vídeo, falando a respeito do capítulo 1 de Provérbios, me detendo aqui em alguns pontos, e nós vamos dar sequência no livro. Nós vamos ver todo o livro para essa sequência aí de leitura e de aprendizado. Aprenda espanhol através da Bíblia, nosso projeto. Foi um prazer estar com você. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.